Deixar. Isso, eu estou conseguindo gravar. Então, gente, vamos retomar aí a carta de Paulo no capítulo 6. Eu resolvi voltar um pouquinho para trás, porque eu acho que essa questão da gente ser escravo, da gente ter consciência, não ficou muito claro, tá? Então, a gente vai nessa carta ao Romano, capítulo 6, versículo de 6 a 11. Então, Paulo começa falando: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, aqui ele está falando das consequências dessa crucificação do homem velho, que a gente viu que é aquela experiência de renúncia, de amor, de sacrifício, que é essa crucificação do homem velho. E a outra consequência que tem dessa experiência é que ser justificado do pecado, ou seja, ser considerado inocente de qualquer pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se ele compara a morte, a crucificação do Cristo com o batismo, se eu participo da crucificação, eu participo dessa nova vida, né? Então, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. É a tal da vida eterna, né? Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, gente, eu queria hoje que a gente debruçasse um pouquinho com esse paralelo, né? Na medida que a gente morre com Cristo, que a gente passa por essa experiência da crucificação, lembrando que essa experiência da crucificação ela tem níveis diferentes, você não vai passar por ela uma única vez. A gente estudou o nível mais superficial dela, mas ela vai se aprofundando. E aí, com Cristo viveremos. E ele vai passar para nós que o Cristo vive para Deus, mas é diferente, porque a gente vive para Deus em Cristo. Então, eu queria trazer essa diferenciação aqui para a gente conversar hoje. É um assunto que tem muito tempo atrás nós conversamos entre nós, que é a questão dos níveis de consciência. Ele está falando de níveis diferentes de consciência. Então, o Robert de Hope, ele classificou o nível de consciência em cinco níveis. E Joana usa umas três classificações diferentes, mas tem um texto dela que ela usa essa classificação aqui. A gente lembrar que isso é uma coisa teórica. A gente não tem um dia eu estou no nível, no dia seguinte eu estou no outro nível. Isso não existe, né? Existe um momento, você vai ver que tem balizas que eu falo agora eu estou no segundo, agora eu estou no terceiro. Mas eu tenho algumas coisas de um nível, estou mais no outro. Conforme a gente vai atingindo determinadas balizas, a gente vê em que nível que a gente está. Então, essa consciência de sono sem sonhos é o homem completamente instintual, é o homem que ele é comandado pelos impulsos, esse que a gente chama completamente escravo. Ele vive respondendo aos instintos e aos impulsos. Na outra ponta, nós temos a consciência cósmica, que é o que Paulo fala. Cristo vive para Deus, ou seja, eu e o Pai somos um. Abaixo dela, nós temos a transcendência do eu, a transcendência do ego. Vivos para Deus em Cristo. É o que Paulo chama na carta dele. Ou seja, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu transcendi o meu ego. E nós estamos aqui saindo do primeiro
alguns já namorando o segundo, e alguns começando, alguns relâmpagos do terceiro. E a gente vai ver as características para a gente poder diferenciar isso, tá? Então, na carta dele, quando Paulo fala que a gente rompe com o pecado, que a gente se torna inocente pelo pecado, ele está falando do nível de consciência que ele fala, vocês estão vivos para Deus em Cristo. Eu transcendi o ego. Então, não é o nosso caso. A gente está num processo, já no 2, começando por 3, tentando chegar lá no 4, tá? Mas ele fala a partir da vivência dele, que ele está lá no penúltimo nível, tá? Quando chegarmos lá, e a gente, isso é um processo, não é uma coisa súbita, a gente vai viver isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Sim, isso. Irmã Dulce chegou a ser esse nível de Paulo? Eu não sei, assim, porque eu não tenho muita. Eu nunca estudei a vida da irmã Dulce, sabe? Então eu não teria certeza, mas o fato dela doar a vida dela em favor das outras pessoas poderia ser que sim, sabe, Lícia? Mas eu tenho que falar que eu nunca. Teresa de Calcutá, com certeza, chegou nisso, Teresa de Ávila também, né? Então, agora, eu realmente eu não conheço a vida dela, para dizer, sabe? Que a gente tem que estudar a vida, que você vai ver que tem umas características aqui. Pela vida dela de doação, eu acho que tem uma grande chance, mas o que eu sei dela é coisa só que eu vi na televisão, sabe? Não, a Santa Terezinha de Lisieux é outra. É outra. Ela morreu novinha, é outra história considerada santa também, né? Mas também eu sei muito pouco da vida dela. Então, olha no primeiro nível, como é que chama? Sono sem sonhos. Você não tem vida psíquica, não tem reflexão, você só reage. Esse é o nível que a pessoa só reage, ela não age, entendeu a diferença? Ela fica reagindo o tempo inteiro. Então, o funcionamento dela é o que Freud chama pulsional, ou que a gente chama de instintivo, mais primitivo. Ela fica o tempo inteiro reagindo às pessoas e ao ambiente, né? Apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam a si mesmo sem o conhecimento da consciência, como respiração, digestão, reprodução, circulação. É quase um bichinho, né? E esse aqui tudo já está automático, de outras etapas evolutivas, funciona, não precisa da nossa mente, né? São a parte automática do nosso corpo. Como se estivesse anestesiada. Ela não tem ação lúcida, reflexiva, sobre os acontecimentos em torno da própria existência e ausência de vontade do indivíduo. Ele se deixa levar pela vida, ele vive a vida, entendeu? Ele vai, sai, trabalha, volta, faz o que tem. Não tem um mínimo de reflexão, né? Então, ele tem essa ausência da vontade e contribui para o trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. Ele está muito pesado no instinto. E aí a gente vai ver que esse nível, até aparecer a vontade, a hora que aparece a vontade, acelera a evolução, tá? O que caracteriza. Quanto mais eu sou uma pessoa reativa, mais eu estou no 1. Porque a partir do 2 já tem uma reflexão. Todos nós somos reativos, tá, gente? A questão é a proporção, se é mais reativo e pouco reflexivo ou não. É só a gente prestar atenção se a gente está o tempo inteiro só reagindo às pessoas, tá? Aí passa a consciência de sono com sonhos. A diferença é essa, porque aí já tem uma vida psíquica.
já tem uma reflexão. Olha o que é que marca isso aqui. Começa os fenômenos morais no sentido ético do comportamento. Então, o que marca é isso. A pessoa já tem um senso ético e moral, assinalando o bem e o mal no entendimento da vida, embora acompanhado de justificativa para o erro, como decorrente de impulsos incontroláveis subjacentes no âmago do ser. Então, falta o quê, gente? Ele sabe que ele errou, ele já tem isso, ele já tem um senso ético, mas ele dá desculpa. O que significa isso? Falta de responsabilização. Uma mente infantil. Ah, eu fiz isso porque você me tirou do sério. Entendeu? Você está justificando, você está aqui. Então, toda vez que eu errar, presta atenção. Né? Eu fiz isso porque eu estava cansada. Eu fiz isso porque você gritou comigo. Né? Você sempre me tira do sério. Então, você está justificando, você está aqui. Você já sabe que você fez errado. A diferença é que você não se responsabiliza pelos seus atos. Você põe a culpa no outro. No outro, no governo, na hora, no cansaço. Você põe. É qualquer um. Quem passar, a gente joga a culpa. A culpa é minha, eu ponho onde ela quiser. Não é assim que fala, eu ponho o que eu quiser. Põe em alguém que não seja em você. Então é isso. Isso marca o segundo grau. Tá? O segundo nível. Aí passa para o desenvolvimento da consciência no terceiro grau, que é o sono acordado, ou a consciência lúcida, que ela chama também. Então já existe uma determinação pessoal aliada à vontade, porque eu já tenho uma percepção dos ideais, a descoberta da finalidade da vida e das aspirações e do que é essencial. Um autoencontro e a realização total. Então, gente, aqui é quando a pessoa já vislumbra que tem algo melhor do que essa vida, que eu não quero ficar arrastando, tem algo melhor para mim ali. Aí já tem a vontade, já tem o ideal, ela começa a acelerar o processo evolutivo dela. Então, o que caracteriza é a presença de ideais, não é qualquer ideal. Eu posso ter o ideal de virar o presidente do Brasil. Eu estou falando ideal nobre, tá, gente? Nobre, assim, no sentido espiritual. Não que ser presidente não seja uma tarefa árdua, né? Então, eu já sei a finalidade da existência. Então, eu já estou no nível que eu penso na vida já não só como a carne. Eu já penso que existe algo melhor. É mas tem que falar no microfone, senão o pessoal de casa fica doido, porque vê a resposta e não sabe a pergunta. Ai, me desculpa, é porque eu tô presa nesse sono. É o sono de eu deitar e dormir. Não, é da Que sono consciência é que esse? não funciona. O sono quer dizer isso, não é o sono do corpo físico, é que a minha consciência, eu não tenho percepção das coisas, então a minha consciência está adormecida. Então, na primeira, a consciência de sono sem sonhos, quer dizer que é uma consciência que não reflete, é uma consciência que está somente na parte básica do corpo. Na segunda, de sonhos, eu já tenho uma reflexão, tanto que eu já sei o que é certo e errado. Com sonhos. Agora é lúcida. Eu já estou me percebendo como um ser que vai além da matéria. Por isso que é sono acordado ou lúcido, tá? Ainda não é mas é uma consciência que já, vamos dizer, um grande avanço essa terceira, que a próxima é a de Paulo. Tá? Então, é a maneira de classificar vamos dizer, a consciência, né, gente? Que se eu não uso a minha consciência para refletir, então ela está dormindo.
tá? Então, não é sono físico, não. Então, aqui, o mais importante é o surgir já esses ideais, essa finalidade da vida, além da morte, já tem, então, já tem um autoencontro, já procura se conhecer, já procura alcançar algo melhor, então já está aqui no sono acordado. Não pula etapa, não, gente. Não tem jeito de pular, não. Você pode acelerar a etapa, mas chegar aqui você vai ver que é tanta coisa que tem que ter, que esse terceiro, para chegar no quarto, tem muita coisa. É onde eu acho que Joana está, porque a gente sempre descreve com mais detalhe onde a gente está. Não está, não. Não, nesse, né? Eu acho que ela está lá desse para o Paulo lá, né? Porque ela descreve com muito detalhe. Passou aqui, vamos dizer assim. Ainda bem não sei, né, gente? Que tem uns. Vamos ver os detalhes aí, cada um julga os outros, né? Vamos ver, e julga a gente mesmo. Então, aqui já existe a consciência de si, tá vendo? Por isso que é sono acordado, lúcido, porque eu já tenho isso. Eu já tenho o conceito de destinação, de imortalidade, autoconhecimento, valorização de conteúdos, de estímulos à nova conquista, saudáveis e significativas realizações. Ou seja, eu estou comprometido com o meu destino espiritual. E isso muda tudo. Essa é a grande diferença desse terceiro nível. E olha que interessante, o indivíduo retira do seu passado as experiências geradoras de conhecimento, mas não se detém nele, superando as ocorrências e criando novos embates de despertamento pessoal, a fim de que a névoa das memórias transatas não interfira na claridade de suas aspirações. Então, eu estou presa na mágoa, eu estou presa na minha criança ferida, eu não estou aqui. Eu estou antes. Eu não estou no terceiro, eu estou no segundo. Eu já me liberto do meu passado. Eu fui lá, visitei, conheço, estou ciente, aprendi, tirei o que eu tinha que aprender e estou de olho no futuro. Não estou presa mais. Eu saio do Freud para ir para o Jung. Porque o Freud é você visitar o teu passado. E é importante ir lá para se libertar. Mas o Jung olha para frente. Olha para a tua destinação. Vamos passar aqui no microfone. Eu vou deixar o microfone para vocês circularem ele, tá? A pessoa que passa pela dor, assim, bem dolorida e aprende, vai mais rápido, né? No nível de consciência. Esse negócio, porque a dor pela dor, gente. Não, ela evoluir, mas. Sim, é porque a dor pela dor, Não. né, é uma dor que te leva a uma reflexão, a um encontro consigo mesmo, quebra padrões, ajuda a gente a evoluir, tá? Nesse sentido que eu estou falando. Exatamente, mas não a dor pela dor, né? A dor como qualquer experiência desafiadora que a Joana falou, criando novos embates de despertamento pessoal, desafios, né? E o desafio não é só a dor, às vezes é desafio de relacionamento, desafios de projeto. Você imagina uma pessoa que resolve abrir uma creche, né? E aí essa pessoa, quantos desafios ela tem, não tem dinheiro, tem que confiar na espiritualidade e vai atrás e consegue, tem certeza que vai acontecer e o negócio vai acontecendo passo a passo, né? E aquelas crianças ali, você contando com as pessoas para poder manter, né? Sem ter o controle de nada. Olha o desafio dessa, com várias crianças na sua mão, né? Então, igual o Wagner Moura. É uma dor Não é? moral, uma dor moral, por exemplo. Não é dor moral, é desafio. E não eu Desafio. estou querendo dizer que a gente não cresce só com dor. O desafio
desafio faz crescer, porque você vai aprender que você não tem um controle, que quem tem um controle é Deus, você vai aprender a confiar em Deus. Então, é outro desafio de entrega, de confiança total. Então, isso é que a Jona está falando aqui, ó. Tá vendo? Não só a dor faz a gente crescer, esses embates, esses desafios, essas dificuldades de relacionamento também que faz a gente se conhecer e faz a gente também aumentar a nossa fé, na verdade, que esses projetos espirituais, a pessoa que está na frente, ela tem que ter uma capacidade de entrega em quem está no controle, que é a espiritualidade. Fazendo a sua parte, é um desafio enorme. Olha bem, então o que ele fala? Retira dos seus passados as experiências geradoras de conhecimento. Então, gente, e não só dessa vida, tá? Enquanto eu estou presa em qualquer processo de outras vidas, eu não estou aqui ainda. Você vê que coisa pendente em relação ao passado, se isso me prende, seja raiva, seja eu achar que eu tenho direito, que eu tenho que acertar a conta, que eu estou devendo para fulano, que eu prejudiquei ciclano, quer dizer, o meu passado ainda não estou em paz com ele. Então, o passado eu tenho que ficar em paz com ele para que ele seja fruto de conhecimento para mim, não de dor. Porque se for fruto de dor, eu estou lá. Tem que libertar. Se libertar. Sim, tem que se libertar. Passa para ela. É a questão do evoluir, Sim. né? Porque o meu passado me impulsiona para o futuro, Sim, desde que eu faça essas reflexões. Sim. Senão, eu estou presa ainda nessa sim. situação. Isso chama autoconhecimento. Eu tenho que voltar lá para as minhas experiências, para minhas dores. Enquanto eu tiver coisa pendente, eu não estou nesse nível, eu estou no anterior. Entendeu, Mas gente? aí vai. O que caracteriza o terceiro nível? Eu estou em paz com o meu passado. Aí eu já não preciso encarnar mais. Não, não, senhora. Eu estou discordando. Calma. Não, as coisas são etapas, gente, etapas. Superando e criando novos embates, olha, a fim de que a névoa das memórias transatas, ou seja, a névoa que vem do passado, não interfira nos meus projetos para o futuro. Então, é uma pessoa que valoriza o que vai fazer e não fica preso ao que fez. Entendeu? Porque eu cheguei lá, visitei, consertei o que era possível consertar, o que não era, entregue para Deus, Deus vai pôr no meu caminho. Né, gente? Não é assim? Nem tudo eu tenho jeito de eu consertar. A vida tem que trazer para mim. Né? Então é isso. Eu diria que nenhum de nós está aqui. Esse aqui é o terceiro nível. Isso aqui, gente, exige um autoconhecimento. Ó, se eu estou reagindo, algo tem dentro de mim que não está resolvido. Entendeu? Porque o que é a reação? Eu tenho um núcleo emocional dentro de mim e alguém aciona um gatilho que eu reajo. Então é isso. Esse conceito de destinação oferece ânimo para a luta sem tédio, sem objetivo de vitória sobre o outro. O que isso quer dizer? Eu paro a competição. Agora me interessa é a vitória sobre mim mesma. Então, gente, é só se olhar. A gente se pega competindo, não está aqui. Está desligado. É o que eu falei, gente. Isso aqui não tem. Isso aqui é teórico. É um processo. Tem coisas que eu estou no 2, tem coisas que eu começo no 3, tem coisa que eu estou no 1. É um processo. Você tem que ver, ninguém é hoje eu sou 2, amanhã eu sou 3. Mas não tem a capacidade. Olha bem,
Não tenho. Então, se por acaso eu me pego competindo com alguém, você não está aqui. Mas sim sobre os impulsos inferiores. Olha bem, a vitória é sobre mim mesma. Eu já entendi isso. Tá? Conscientizando-se que trata de um ser imortal, cujo destino não teve início no berço e, portanto, não se consumirá no túmulo. Então, a pessoa ela se põe na vida já com esse olhar de uma eternidade. E essas lutas e disputas entre nós já não interessa mais. Esse tititi, esses embates aqui, ela está mais preocupada em se vencer. É uma consciência, você vê, muito mais madura, porque ela se responsabiliza, porque na anterior ela culpa os outros. Então, aqui ela já se responsabiliza, já se interioriza, já tem ideais, não compete com o outro, ela está preocupada em se formar. Está mudando, ela já tem essa ideia muito nítida desse depois, tá? Sim. A semelhança de uma herança genética divina descobre Deus em seu mundo interior como razão de existir. Olha, gente, ela já tem consciência, ela percebe o divino dentro dela. O que é isso? O eixo ego, self, tornando-se consciente. Ela percebe, ela descobre Deus no seu interior como razão de existir, propelindo-o à futura identificação. Ela ainda não está identificado ainda. Durante a fase de autoconsciência elevada. É o que ela fala. Agora ela já percebe o divino dentro dela, mas ela não está identificada com o divino, como Paulo faz. É o Cristo que vive em mim, ele está identificado com Cristo. Aí ela fala, ó, durante a próxima fase, a autoconsciência elevada, vai ter essa identificação. Por enquanto, não. Ela só descobre esse divino dentro dela. É diferente, tá? Que deverá ser a meta a conquistar. Sim, essa identificação é a próxima consciência. Através dos outros níveis a alcançar, quando descobrindo a máquina pela qual se movimenta, conseguir controlar todas as suas funções. Em disciplina natural, aí que vem o importante, sem sacrifício martirizante, nem concessões pieguistas. Aquele coitadinho, o bonzinho, não está aqui. E a outra coisa, gente, é equilíbrio. Né? Esse sacrifício eu ainda não tenho condição, aquele outro eu tenho. Por isso que exige uma honestidade tremenda da alma com ela mesma. Entendeu? Que isso é uma coisa que a própria alma reflexiona, porque eu te falei que, no começo do estudo da gente que tem níveis de sacrifício, não é? A experiência da cruz, ela tem níveis. Não adianta acelerar isso. E nós vimos o primeiro nível, que é o renunciar ao que eu ganho com o sacrifício. O não manipular o outro através da experiência. Então, gente, isso aqui exige e não tem como o outro de fora saber se você está fazendo muito ou se você está fazendo pouco. Então, Paulo, naquele momento que ele encontra com Jesus, ele é como se fosse o final das outras etapas e entrou nesta. Não, porque Paulo, gente, é um missionário que caiu. O Paulo já era mais do que eu sou. Ele só caiu. Como é que eu sei disso? A gente sabe a elevação do espírito com a velocidade com a qual ele se levanta. E a gente sabe o quanto inferior é um espírito, como ele fica chorando e reclamando porque errou. Entendeu? É isso. Então, nós estamos numa fase que a gente erra e fica lamentando, 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 não é? Paulo, não. Ele levanta e fala: o que queres que eu faça, Senhor? Nada de culpa. Fiz o que eu fiz, cadê a desculpa?
Nem aquela fase ele não passou, ele já estava longe daquilo lá, que é a consciência anterior. Ele não dá uma desculpa. Foi minha criação, Senhor. Meus pais erraram. Eu que aprendi que eu estava defendendo. Nenhuma palavra de desculpa. E nenhuma de culpa. Por isso que a gente sabe que o Paulo já era mais do que nós somos. Ele já não estava nem nesse nível, só que ele caiu, gente. O único espírito que não cai é o crístico. Nós sabemos disso. Todos os outros podem cair. Tá? Então, não, ele já era. Ele já era, só estava enganado. Né? E é isso. Então, é essa questão aqui. E isso exigiu o tempo dele, tá, gente? Ele mudar completamente a maneira dele ver o mundo, ele pensar, ele se reconstruir. O processo de Paulo é muito bonito, mas quem somos nós para dar uma virada tão alta assim? Porque ele estava no nível de consciência maior que o nosso, né? Foi construindo isso, né? É claro que isso não caiu de bandeja nele, era um espírito evoluído, porque ele construiu, né? Igual nós construímos nossa evolução, né, gente? Ele com certeza era um espírito de segunda ordem. Ninguém tem dúvida disso. Quando ele encarnou, ele já era. Só que ele errou. Agora, isso que é a questão, né? Se você, do seu nível de consciência, ele não ficou no desculpismo. Se ele tivesse no desculpismo, ele estava aqui, que nós falamos, no segundo nível de consciência. Agora a gente entra para a quarta etapa. Essa é a transcendência do ego. Ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu. Então muda tudo, gente. Porque até a terceira, eu sei que existe uma vida imortal, né? Eu já tenho ideais, eu já me responsabilizo pelos meus atos, eu já consigo ter madureza para olhar para os meus erros, aprender com eles e seguir em frente, mas quando eu transcendo o ego, quem é que decide é o self, é o espírito. Isso muda tudo, porque não é o olhar, não é a prioridade do encarnado mais. É o do espírito que predomina. E aí você vê isso pelas atitudes da pessoa durante a vida. Por isso é que ela é diferente. Que você começa a ver pelas atitudes, escolha, pela vida dela, que ela não procura as mesmas coisas que você. Então vamos lá. A identificação consigo mesmo com a consequente liberação do eu profundo, ou seja, do self, do Deus em mim, do Cristo em mim, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. Então, gente, aqui existe, a pessoa vai se identificando com esse divino, identificando com esses. Antes eu almejava, eu quero, eu desejo, eu trabalho para ir. Agora isso e eu vai se tornando uma coisa minha. É diferente. A ciência e a arte de pensar com discernimento constituem um avançado passo no processo da evolução que se encontra o espírito humano, sempre convidado às mais amplas conquistas, porque ele está destinado ao patamar da sintonia cósmica. Sintonia cósmica é o último, tá? Aguardando em vibrações de harmonia transcendente. Pensar com discernimento. Ela fala que isso é uma arte. Né? Isso exige da gente uma maturidade muito grande, não se misturar com as coisas, sabe? De ter uma consciência da realidade, do que é o outro, do que sou eu. A gente não, a gente está numa consciência mais de sono, eu confundo o que sou eu com o que é o outro, eu escuto o outro através dos meus problemas, então é uma mistura, sabe? Não tem clareza, não tem discernimento. E isso aqui é lindo, ela chama isso de arte de pensar. Quer dizer, uma arte, uma ciência, né? Se a gente desenvolve isso.
nem o excesso de emotividade, você chora com propaganda de margarina, não está aqui. Nem escassez dela, o equilíbrio. Por isso que tem um outro texto que ela fala que às vezes a gente acha que esses espíritos superiores são frios, né? Mas é porque ele não tem essa emotividade barata nossa, né? Em razão da prudência que deve viger no comportamento saudável de todo aquele que se liberta das heranças dominantes e procedentes da natureza animal. Então, ele está totalmente libertado desses impulsos, mas então ele age, ele tem um controle, entendeu? Ele não está reagindo mais. Então, fulano fez, eu choro. Ai, nossa, a gente acha que está tão evoluída porque ouviu uma música e se emocionou. Não, bem, você está lá no terceiro, segundo. Aqui não. Você escuta, muda com a música, você vai lá em cima, mas a harmonia mantém. Entendeu? Do mesma coisa, eu vejo uma cena de briga, alguma coisa, minha harmonia está a mesma. Meu mundo interno continua o mesmo. E o pau quebrando lá fora. Entendeu? É esse equilíbrio eu já tenho. Eu não. Hoje, o que acontece? Eu participo da briga, eu me sinto envolvida, eu não tenho nada com isso, eu estou vibrando junto, estou tomando partido, estou julgando, e o trem está lá acontecendo na televisão, e eu estou lá envolvendo em guerra que não tem nada a ver comigo. São nós, desequilibrados. A mesma coisa. Aí vê a propaganda da margarina, chora. É desequilíbrio de emotividade. Eu não estou chorando por causa daquela margarina. É coisas minhas que estão precisando ser olhadas, entendeu? É isso que ela está dizendo. Se eu já tenho equilíbrio lá dentro, eu não fico nessa reação, né? Eu fico numa harmonia maior em mim. Ao invés de reagir-se por instinto, então, quando eu estou reagindo, né, é por instinto, age-se pela razão. Os impulsos passam a ser controlados pelo discernimento em face da consciência de responsabilidade, de compromisso com a vida, superando-se pouco a pouco, até quando o pensamento lúcido, sob o amparo da razão e da lógica, predomine no conjunto geral. Então, gente, a pessoa tem impulso igual eu tenho. Ele nasceu na carne, instinto que nem eu tenho, impulso que nem eu tenho. A diferença é que esse manda em mim. Por isso que eu sou escrava. Quando eu ver, eu já reagi. Quem é que fez isso? As pulsões, o instinto que vem desses conteúdos que me tomam e eu falo que não quero, faço o que não devia. A pessoa, no nível, já tem um controle sobre isso. Ela não fica reagindo. Quanto mais eu reajo, mais eu escravo eu sou. Porque eu não me conheço. Então, é isso. Passa para ela. Isso é julgamento seu sobre você mesmo. Nós que estamos escutando não estão achando isso. Dá a impressão de estar frio a isso. A guerra, se eu. Você me entendeu, né? Eu vejo a guerra, ela me toca. Se eu tenho, me dá a impressão, se ela não me tocar, que eu estou sendo fria, eu estou sendo alheia ao sofrimento. Trabalhe isso. Não, são duas coisas diferentes, né, gente? Eu entendo o que ele quer dizer assim, ó, eu estou vendo uma guerra ou uma discussão de duas pessoas ali dentro, esse problema é meu? Não, é das duas lá, ó. Eu não estou no meio dele. Hoje, o que acontece? Quando eu estou vendo uma discussão, eu me envolvo vibratoriamente, eu participo disso, eu acendo a fogueira em cima disso. A mesma coisa com a guerra. Você tomou partido, você está ajudando o conflito. Porque você nem nasceu lá. Por que você vê a guerra lá e toma partido? Você está ajudando o conflito. Você tem que ver e orar pelos dois lados, sem tomar partido. Se você fizer qualquer lado que você escolher,
Você está participando do conflito. A mesma coisa a discussão. Então, discernimento é diferente de participar vibratoriamente. Então, eu estou lá vendo a discussão, eu mantenho o meu nível vibratório, o meu equilíbrio, que eu ajudo, inclusive, a apaziguar a discussão que está acontecendo. Agora, na medida que eu, no meu desequilíbrio, identifico com um dos dois, tomo partido, eu ponho fogo na fogueira. Só isso que eu faço. Então, a questão é que a gente acha que está ajudando. Você está aí atrapalhando. Então, não basta querer ajudar, tem que saber ajudar. Então, e por que eu intrometo e tomo lado? Porque está mexendo com coisas minhas. Eu não estou nem aí para os dois que estão discutindo, a verdade é essa. É porque algo que um falou, o outro falou, mexeu com coisas minhas, não resolvidas, e eu estou tomando partido. A verdade é essa. Agora, se eu já me conheço, eu olho para aquilo ali com compaixão, sem me envolver. E eu posso, nessa medida, cooperar para diminuir o conflito e não alimentá-lo. Porque o conflito está em mim, eu alimento o conflito lá e tomo partido e participo junto. É o que a doutrina espírita fala, totalmente de vibração. Então, e tudo, onde é que está o problema? O problema está dentro de mim, que tem coisas minhas não resolvidas. É o que acontece com esse aqui. Ele já está com as coisas dele do passado resolvidas, ele tem a serenidade de ver esses entrechoques entre nós sem se envolver. E pode ajudar? Sim. Ajuda e muito, esfria, é água fria em cima da fervura. E nós, quando choramos, fazemos aquele drama, a gente está tomando partido de algum dos dois. Pode ter certeza disso. Então, você está pondo lenha na fogueira. O seu desequilíbrio, o meu desequilíbrio, alimenta o desequilíbrio do outro. É assim que eu entendo. Alguém entende diferente, gente? Pode falar, pode corrigir, tá? O nível de consciência de si é de alto significado no processo da evolução psicológica e moral do ser humano, ao lado do equilíbrio psicofísico que vigerá a partir de então. A identificação com a harmonia entre mente e corpo, as sensações e emoções, aspirações e força moral, proporciona a compreensão de uma continuação da vida após o decesso. Uma harmonia completa, gente. Uma paz, o reino dos céus dentro de mim. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse sobe, desce, que a gente adora de emoção, não tem nada disso. É que nem o ar-condicionado liga, esquenta, fria, a gente vive assim, que nem a montanha-russa interna. Eu estou quente, eu estou frio. Não, olha que beleza, uma harmonia completa, né? Ela fala, então, é um equilíbrio total, gente, total, de tudo, né? Então, esse quarto nível ainda né? É aquela que transcende o eu, né? A razão linear cotidiana e se identifica com o uno participando da harmonia cósmica. A individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza, de todas as criaturas que existem. Aí, ó, São Francisco aí, irmã Lua, né? O lobo é irmão, todo mundo é irmão, a natureza inteira era irmã dele, né, gente? Olha que lindo. Mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões, ou seja, quem são esses seres? Espírito, espiritualidade. Olha só. Um relacionamento vibrante com a espiritualidade. Espiritualidade mesmo, não estou falando do baixo clero. A espiritualidade, ou seja, eu não estou falando do umbral, tá, gente? Esse nível de consciência que é a alta espiritualidade, um relacionamento vibrante, olha só. É para a gente ter vontade de chegar lá. Vocês lembram que o segundo nível já tem objetivos. Essa conquista libera o indivíduo de
todo e qualquer sofrimento, de ansiedade, de medo de ter medo, de conflitos, porque eu já me conheço, acabo os conflitos, eu já estou me integrando esses processos internos inconsciente meu. Expandindo-se a consciência plena é o estágio superior da peregrinação terrestre. É nesse nível que alcança a inteligência lúcida, a imaginação ideal, a criatividade desprovida de sonhos e enganos. Eu paro de misturar com o outro. A gente é tudo misturado, gente. A gente não sabe direito o que é meu, o que é do outro, tá? Essa inteligência, a criatividade, olha. Onde você acha que não tem saída, você encontra a saída. Então, você vê Jesus com a mulher adúltera lá, aí fala, mas apedreja ou não apedreja? Aí ele fala, eles pensam assim, o ego pensando, né, que quem armou essa armadilha foi o ego. Né? Todos eles no nível de consciência de ego. Se ele falar que não apedreja, ele vai falar que a lei de Moisés não serve. Aí todo mundo vai apedrejar ele. Se ele falar que apedreja, ele está indo contra a lei de amor que ele andou falando aí esse tempo todo, que ele falou que existia. Agora eu quero ver se existe mesmo. E ele tranquilamente saiu outra solução que nenhum dos dois nunca pensou. Entendeu? Isso é criatividade. É uma saída inesperada que o ego nunca consegue achar um trem desse. Nunca. A gente passa a ter acesso a esse tipo de coisa. Imaginação e desprovida de sonhos e enganos. Durante essa inabordável conquista que se atinge o Cristo cósmico, penetrando-se no entendimento do mecanismo universal, nas leis da vida, embora os limites que façam parte do espírito humano na sua condição relativa ante o absoluto. E aí, Nilmar, eu volto para uma pergunta que você fez no primeiro dia. E quem não está aqui nessa sala? Quem não está aqui nessa sala? Aí, ó, não precisa de estar nessa sala para acessar isso. E muito mais. Por isso é que a gente vê um Estevão falando de coisas profundíssimas que nós nem conseguimos entender até hoje. Paulo. Então, gente, é isso. Olha aqui para você ver. Faz parte do espírito humano, você passa a ter um contato direto com Cristo, penetrando nesse mecanismo, nesse entendimento. Aí você vê Paulo falando de coisa e depois, muito depois, ele vai estudando doutrina espírita e rala para conseguir entender o que ele falou. Porque é onde ele tirou essa sabedoria. Mergulhada nesse oceano de sabedoria, a consciência libera o amor. Aonde que o amor libera, hein, gente? Aqui que vai ser o amor. Que surge em formulação inabitual e manifesta-se triunfante em domínio de todas as emoções que se deslocam do ego para o self, na gloriosa identificação com Deus. Olha bem, as emoções, ela fala, olha para você ver, desloca do ego para o self. Então é sentimento, né? Passa para o self. Libera o amor, né? Uma grande sabedoria, alcançando o estado luminoso, ou seja, do contato com esse divino, ou com Cristo, que é a mesma coisa, a grande meta psicológica da existência terrestre. Por isso que Paulo fala, gente, ele fala, o Cristo vive em Deus, você vive em Deus no Cristo. A meta nossa aqui no planeta Terra é essa, já não é mais a personalidade que vive, mas a essência divina consubstancializada no ser. A essência divina que já se faz presente no ser, ou seja, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Essa citação aqui é minha, para quem desse versículo que eu estou citando, tá? Que se liberta, agora aqui não nasce mais, não precisa reencarnar. No cárcere das reencarnações para iniciar novos ciclos de evolução transcendental. Só
aqui, aí reencarna se quiser. Aí já é missionário, né? Bem, se quiser. Já não, já você vê que ele já rompeu, né? Já está aqui, por isso que ele é considerado, como Paulo fala, inocente perante o pecado. A lei, ó, zerada, tá? Um alto nível. E do último, ela não fala quase nada, gente. Só fala assim, quinto nível, etapa final, que é a consciência cósmica, nesse momento de perfeita integração com o que poderíamos chamar o Logos, o pensamento divino. Ou seja, eu e o Pai somos um. Não temos sequer condição de entender o que é isso. Gente? Então, a minha intenção de trazer esses níveis de consciência aqui é para a gente entender o quanto a gente é escravo. É que a gente não percebe que se eu não tiver essa consciência mais lúcida, esse autoconhecimento meu, eu estou sempre sob o comando de impulsos inconscientes que eu sequer percebo. Né? E a maneira de me libertar é esse autoconhecimento que a gente chama nesse trabalho interior com nós mesmos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? É a gente perceber, né, gente? A hora que eu, por exemplo, eu erro e começo a dar desculpa, puxa vida, agora eu já tenho conhecimento. Para.